Vamos lá, então. Muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a gravação. Sejam todos bem-vindos aqui. Hoje a gente vai falar sobre estratégias para a gente comer o que a gente gosta e não prejudicar o nosso processo de emagrecimento, né? O guia definitivo, vou falar sobre esse e-book aqui que eu vou liberar para vocês também. Já está dentro da comunidade. Quem já conseguiu entrar lá no destaque de e-book já conseguiu baixar ele, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre ele e algumas outras informações também que não estão aqui dentro, mas que são importantes para essas nossas próximas semanas aqui, pensando em festividades e são orientações que vocês podem utilizar também, que você pode utilizar quando você for viajar, por exemplo, quando você vai sair da sua rotina ou em qualquer outro momento, finais de semana, né? São orientações que eu aplico comigo e também aplico com os meus pacientes, oriento os pacientes em consulta, para que eles não percam nenhum resultado que eles obtiveram quando eles saem da rotina deles, né? Porque a gente não consegue fazer tudo 100% certinho todos os dias da nossa vida, né? Nós temos momentos, confraternizações, festividades, comemorações que envolvem comida sempre e a gente precisa ter consciência das escolhas e as estratégias que a gente pode fazer para que essa refeição, essa alimentação, ela não nos cause prejuízos, né? Então, aqui, esse e-book é o guia definitivo para conquistar mais saúde sem dietas restritivas, tá? Então, a gente vai começar falando sobre a diferença entre emagrecer e perder peso, tá? Primeiro, a gente precisa entender que perder peso na balança é totalmente diferente de emagrecer, tá bom? O nosso corpo ele é composto por gordura, músculos, água, ossos e órgãos. Ele não é só gordura. O peso que você vê na balança não significa que é só gordura que tem ali, né? A gente precisa entender tudo isso para conseguir ter mais consciência sobre o nosso emagrecimento. O verdadeiro emagrecimento é a redução de gordura corporal, é quando nós perdemos gordura corporal e preservamos a nossa massa muscular, tá? E isso mantém a nossa saúde metabólica. A balança sozinha, ela não vai mostrar o quanto de gordura que você perdeu, né? Por isso é importante a gente sempre fazer uma avaliação da composição corporal de uma forma mais específica, né? Existem vários métodos de avaliação, né, que oferecem dados bem precisos, diferenciando o que que é massa magra do que é massa de gordura no teu organismo, e aí a gente consegue entender também o que significa o nosso peso na balança, né? O peso na balança é só um número isolado, é um dado que a gente utiliza dentro da avaliação da composição corporal, mas sozinho ele não nos diz nada, né? Ele precisa ser avaliado num contexto de avaliação, tá? A avaliação da composição corporal, que nem eu já falei, ela é o que realmente mostra o que está acontecendo no nosso corpo, né? Precisa ser bem conduzida, precisa ser bem aplicada, existem vários métodos de avaliação, né? Precisa ser a avaliação específica para o teu corpo, porque também existem biotipos diferentes, a gente precisa respeitar isso, né? Então, por isso é fundamental que quando você buscar entender o que tem realmente no teu organismo, você busca um profissional que esteja capacitado e que saiba realmente escolher o método adequado de avaliação para o teu perfil, né? Para o teu corpo, naquele momento que você está passando, tá? E por que que as dietas restritivas elas não funcionam para o emagrecimento verdadeiro? Primeiro, a gente precisa alinhar uma coisa. A palavra dieta, ela significa apenas o conjunto de alimentos que você consome no dia a dia. Mas culturalmente ela foi associada, né? Ela remete à restrição. Então, não é dieta, não é restrição, tá? Fazer dieta não significa que você está restrito de alimentos. Não é isso. Dieta é a palavra originada do grego, né? Que dietai, que significa a alimentação que você está fazendo. Hoje você comeu um arroz com feijão, à noite vai comer de novo um arroz com feijão à noite. Isso é uma dieta, é uma alimentação, tá? É o conjunto de alimentos que você consome no seu dia a dia. Não remetam dieta à restrição, isso não existe, tá? Cortar tudo que a gente gosta gera frustração, compulsão, desistência, tá? Além disso, as restrições exageradas, elas comprometem a ingestão de macronutrientes e micronutrientes essenciais,
né, que vão prejudicar o funcionamento do nosso corpo, a manutenção da nossa massa magra, nossa massa muscular, né? E principalmente a eliminação de toxinas. Vocês viram aqui nos 7 dias que nós passamos juntas, que não existiu restrição exagerada, não existiu cortar carboidrato, não existiu não pode comer isso, não. O que funciona mesmo para a manutenção das nossas células, para a saúde das nossas células, e que faz com que nós consigamos eliminar as toxinas de uma forma adequada, é o contexto geral, né? É a saúde dos nossos órgãos, é quando a gente consegue dar nutriente, dar substrato para essas células trabalharem da forma que elas têm que trabalhar. Né? O nosso corpo é perfeito, Deus fez ele de um modo muito perfeito. Ele recebe toxinas? Sim, não tem como a gente ficar livre de toxinas, né? A gente está em contato com agrotóxicos, a gente está em contato com poeira, com sujidades, com maquiagem, com medicações, né? A medicação no nosso organismo também acaba se tornando algo tóxico, não é natural do nosso corpo. Então, o corpo ele precisa estar saudável de uma maneira que os órgãos consigam eliminar essas toxinas. E não é o suco detox que vai fazer isso, não é a sopa detox que vai fazer isso. Vocês viram na semana Desintox que eu ensinei vocês que a alimentação natural é o que faz todo o processo de detoxificação ser potencializado, né? E os nossos órgãos, eles precisam desses nutrientes para que eles trabalhem da forma correta, né? Os músculos, o nosso tecido muscular, que é o que nos mantém vivos, que é o que nos mantém em pé, fortes e saudáveis. Músculo não é estética, gente. Músculo é função, músculo é produção de hormônios essenciais para a nossa saúde. Não remetam à musculação exercício físico de força, musculação, academia, a estética, a ficar marombado, não é isso. Músculo é função, é saúde. A gente precisa preservar esses músculos e reparar para que eles, né, tenham um fortalecimento todo dia melhor, mais adequado e que isso mantenha o nosso metabolismo mais ativo, tá? E justamente por isso que eu não trabalho com dietas prontas, né? Aqui no desafio a gente fez um protocolo geral, né? Por ser um desafio, né? Nós estamos aqui melhorando a nossa alimentação de uma forma geral, num contexto geral, onde eu dei algumas sugestões, vocês seguiram, perceberam a melhora, né? Em apenas 7 dias vocês já conseguiram perceber a melhora, muitos feedbacks positivos, muitas pontuações que eu já vi que deu bem baixinho aqui, né? Que deu essa diferença ali, que estava uma pontuação alta, hoje já está mais baixa. Então, é por isso que eu não gosto de trabalhar somente com dietas prontas e engessadas, não é o meu perfil de atendimento no consultório, né? Eu trabalho com acompanhamento nutricional, eu utilizo protocolo alimentar personalizado, então. Isso que vocês viram aqui é só uma agulha no palheiro ali, vamos dizer, do que eu entrego no consultório, tá? Todas as consultas é um aprendizado, é uma aula nova e tudo é individualizado. Eu vou fazer uma anamnese completa com cada paciente, né? Eu faço isso com muito cuidado, com muita atenção, para respeitar essa individualidade desse paciente, porque eu preciso entregar para ele algo que ele consiga fazer, algo que ele consiga manter no longo prazo. Não adianta nada eu passar algo pronto, Ctrl C, Ctrl V, tira da gaveta, segue isso daqui, vai para casa e segue sozinho, se o paciente não vai conseguir ter adesão, não adianta nada, é dinheiro jogado fora, né? Então, o direcionamento ele precisa ser específico para o seu caso. No caso de vocês, nós estávamos fazendo um desafio, é diferente de um acompanhamento nutricional, tá? Mas dentro do acompanhamento nutricional, o paciente ele recebe tudo muito individualizado, tudo muito preparado conforme a rotina e a necessidade dele, né? Porque cada pessoa é única, a alimentação precisa respeitar também isso. E quais são os segredos para o emagrecimento definitivo? Primeiro deles, déficit calórico. Sem déficit a gente não consegue emagrecer, tá? A gente precisa sempre comer menos do que o nosso corpo gasta, ou a gente tem que fazer o nosso corpo gastar mais do que o que a gente está comendo, né? Fazer um manejo de calorias e a contenção de danos são os três pilares para a gente manter o nosso emagrecimento mesmo em datas comemorativas como essa que nós vamos passar agora. Falando um pouquinho do déficit calórico inteligente, a matemática básica do emagrecimento. Não existe emagrecimento sem déficit calórico, tá? Então a gente precisa fazer o nosso corpo gastar mais calorias do que o que a gente está colocando para dentro.
tá? Mas não é só comer pouco, não é só fechar a boca. Não existe, tá? For fazer um déficit muito agressivo, não vai dar certo, vai dar ruim. Vai por mim. Com certeza você já fez isso na sua vida, com certeza você conheceu alguém que já fez isso também. Fez lá a dieta do ovo, da lula, da sopa, sei lá do que, ficou em jejum 26, 36 horas lá, quase morrendo, voltou a ganhar todo o peso novamente. Então, isso não funciona. A gente precisa fazer um déficit calórico inteligente. É diferente de ficar sem comer, tá? E eu vou explicar isso para vocês. O corpo, quando ele fica muito tempo sem receber alimento, ele entra num mecanismo de defesa, tá? A gente chama isso de termogênese adaptativa. Desculpa. Que é o famoso efeito platô, né? Como se ele estacionasse. Parou ali, não vai mais nem para frente nem para trás, e aí você acaba tendo mais fome e volta a comer tudo que você comia antes, e o reganho de peso vem de novo. Então, nesse momento, ele começa a reduzir o nosso gasto energético para se proteger mesmo, é um mecanismo de defesa. Aumenta a sinalização da fome, começa a liberar mais grelina, que é o hormônio da fome, para você sentir mais fome, comer, porque ele está achando que você está morrendo, né? Porque não está vindo alimento, ele está achando que você está morrendo. Porque esse mecanismo do nosso corpo, ele vem lá dos nossos ancestrais, isso vem lá de antigamente, né? A genética nossa é a mesma, só que a nossa rotina mudou. Antigamente, os nossos ancestrais, eles não tinham acesso à comida como a gente tem hoje. Eles comiam um dia, ficavam 2, 3 dias sem comer. Então, como que era o mecanismo de defesa do corpo deles para que eles não morressem? Estocar aquela energia em forma de gordura para que eles, quando não tivesse alimento, utilizassem aquele estoque reservado, aquela reserva, né, para ter energia para buscar mais comida e para sobreviverem. A nossa genética, ela não mudou, o sistema das nossas células é a mesma. Só que hoje a gente tem livre demanda de comida. Então, o tempo inteiro, você fez assim, você tem comida na mesa, né? Pegou o celular, papapá, rapidinho você tem comida na mesa. E geralmente comidas são mais calóricas, né? E a gente não se movimenta mais como antigamente. As pessoas não caminham mais, as pessoas trabalham sentadas, né? A gente passa o dia inteiro no escritório, chega em casa, senta de novo no sofá, a gente não gasta essas energias. E aí, o que que acontece? Tudo que vem demais, o corpo vai fazer alguma coisa. Não tem demanda, não tem massa muscular para utilizar aquela energia, você não praticou um exercício físico para usar essa energia, ele vai guardar como gordura. É uma forma dele reservar para que você não corra o risco de nunca mais ter um alimento. Só que ele não sabe que você sempre tem alimento. Então a gente precisa pensar que não é a questão de comer pouco, é comer estrategicamente, tá? E como que funciona o déficit inteligente? Primeiro, aumentar o volume das refeições com alimentos pouco calóricos e ricos em fibra. Bota vegetais no prato, gente. Bota folha, bota vegetais. Faça um prato da regra do T, que nem eu ensinei para vocês. Forra ali aquela metade maior com vegetais, com salada, porque é baixo caloria. É baixo caloria e grande volume. Você vai encher o seu estômago ali com muita fibra que demora mais para ser digerido, é importante para a saúde intestinal, e isso vai ajudar a aumentar o volume, você fica mais tempo, né, digerindo aquilo ali, se sente mais tempo saciado. É um dos primeiros segredos. Outro, mastigar devagar. Falei bastante aqui no desafio. Mastigação é o primeiro ponto de tudo. Se a mastigação não está adequada, todo o resto vai vir bagunçado. Porque é aqui que começa tudo. É na boca. Primeira escolha do prato, né? Primeiro passo é a gente escolher bem o que tem no prato. Então, escolhemos bem o que tem no prato, o segundo passo é a mastigação. Não tem digestão sem mastigação. Então, precisa mastigar devagar, respeitar os sinais de saciedade, e os sinais de saciedade só vão acontecer quando você mastigar devagar, porque eles demoram mais ou menos uns 20 minutos para acontecer, né? Os hormônios GLP-1, a leptina, que são hormônios de saciedade, eles só são liberados depois de 20 minutos que a gente está mastigando, porque a mastigação é o que ativa a produção desses hormônios. O ato de mastigar faz com que o nosso cérebro entenda que está vindo alimento, e ele precisa produzir enzimas, produzir os hormônios de saciedade, então isso leva um tempinho. Então, se você mastiga muito rápido, isso não acontece. E aí também vem a questão da digestão, que eu já expliquei no outro vídeo também, né? Garantir proteínas, fibras e micronutrientes para preservar a massa muscular.
A massa muscular, nosso tecido muscular, ele é um tecido muito que demanda muita energia, ele usa muita energia do nosso corpo. Então, entrou glicose, vai para o cérebro, né? Primeiro vai para os órgãos e depois o músculo. O músculo usa muita glicose como energia. Então, tudo que você consumir, o músculo vai usar mais. Quanto mais músculo você tem, mais energia você vai consumir. Então, teoricamente, quanto mais músculo você tiver, mais calorias você pode consumir sem ter prejuízos, né? E as proteínas, elas são mais difíceis de ser digeridas. Então, a gente acaba levando um tempinho a mais para fazer a digestão dessas proteínas. E também tem a questão da termo, da esqueci o nome da palavra, mas é o efeito térmico, lembrei. O efeito térmico da proteína. Ela é como se aquecesse o nosso organismo para ser digerida. Ela faz com que nós gastemos mais energia para digerir ela, porque ela é um pouquinho mais difícil de digerir. Então, o nosso corpo acaba gastando também um pouquinho de caloria para fazer a digestão das proteínas também. Mas, como tudo é equilíbrio, não adianta só encher o prato de proteína e salada, né? Precisa do carboidrato também. O carboidrato é a nossa energia, então nós temos que ter equilíbrio. Precisa ter uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de vegetais. É a regra básica de tudo, fazer aquela regra do ter o equilíbrio alimentar no prato. Isso é extremamente importante, né? E aí você já vai garantir essas fibras, já vai garantir os micronutrientes que vêm através dos alimentos para preservar essa massa muscular e também a saúde das suas células, né? E o principal segredo aqui, aumentar o gasto energético através de exercício físico. O ideal é a gente combinar a musculação, que seja é, um exercício de força, né, que faz aquele movimento mecânico, onde a gente vai crescer o nosso músculo, né, com atividades aeróbicas, que é os cardios da vida, né, a caminhada, a corrida, pedal, natação, que faz com que o nosso coração ele bata mais rápido e a gente tenha mais saúde cardiovascular, respiratória, ter mais energia para praticar o exercício de força, né, que precisa também de ter uma respiração boa, uma saúde cardiovascular é, é, mais adequada, né? E também faz com que a gente queime mais gordura, né? Então, associar esses dois exercícios é muito importante para o emagrecimento. E além de falar que melhora muito a sensibilidade também à insulina, né? Que é um hormônio que leva essa glicose lá para dentro das células, então ela é importante também estar bem adequado o trabalho dela. E dessa forma, você emagrece com equilíbrio, sem passar fome, né? Sem efeito platô e também sem comprometer a saúde do teu metabolismo. Outra estratégia que eu utilizo bastante também, oriento e faço muito aqui em casa, com nós também, né? Comigo, com meu esposo, é o manejo inteligente das calorias durante a semana. Porque final de semana você sabe, né? Final de semana é chutar o balde, e na segunda a gente volta, e não tem jeito. Final de semana tem um churrasco mais gordinho, final de semana tem uma sobremesa, final de semana tem. Muitas vezes, muitas pessoas consomem bebida alcoólica, né? Não é o ideal, mas a gente sabe que sempre vai ter uma alimentação um pouco mais calórica no final de semana. O que que a gente pode fazer? O manejo inteligente das calorias durante a semana. Então, essa é uma das minhas estratégias preferidas para manter o equilíbrio, porque no final de semana, como eu falei, né, a gente sempre sai da rotina e aí a gente consegue flexibilizar as calorias durante a semana. De segunda a sexta-feira a gente dá uma maneirada, come mais certinho, né, diminui um pouquinho as calorias, sem passar fome também, sempre aumentando, já voltando na parte de cima aqui que nós acabamos de falar fazendo aquele aporte, né, de aumentar o volume das refeições. E aí, no final de semana, a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Mas tem um detalhe, tá? Não existe dia do lixo. Se você tá com esse pensamento, hoje pode, hoje eu posso, ah, é Natal eu posso, é tiro no pé, tá? É certeza que vai dar errado. Porque não existe dia do lixo. Primeiro que comida não é lixo, né? Você come lixo? Eu não como lixo. Então não dá para chamar comida de lixo, por mais que ela não seja a mais saudável do mundo. Não é lixo, né? E isso é uma coisa que faz parte da nossa vida social, né? Das nossas memórias afetivas, dos nossos momentos de prazer, comer coisas diferentes. Eu sempre gosto de falar que o comer também é uma forma de sentir prazer. Então a gente tem que ter uma relação boa com a comida, né? Não ficar pensando que, eu tô cansado, vou lá, vou comer um lanche para descansar. Não, cara, tá cansado? Vai lá, descansa, né? Tá estressado? Faça alguma atividade que te desestresse, mas não só a comida. A comida, ela vem como um modo
convivência, né, de vida social mesmo, de confraternizar com as pessoas, mas ela não pode ser o nosso refúgio para quando a gente está com a cabeça pesada, sabe? Quando a gente quer buscar é, melhorar algum problema na nossa vida. Não busca refúgio só na comida, isso não vai dar certo. Então, tenta resolver o seu problema de outra forma. Está cansada? Senta e descansa, deita e descansa. Faça uma atividade que te desestresse, né? Vai fazer uma caminhada na natureza para você elevar sua dopamina, né, que é o nosso hormônio do prazer, né? Então, isso são estratégias que a gente precisa levar em consideração. E como que funciona na prática? Durante os dias de rotina estável, né, durante o dia da semana, a gente mantém um controle um pouquinho maior, que nem eu falei, a gente come mais salada, come mais vegetais, come certinho, frutas e tal, e não consome nada que seja fora do plano, não consome calorias, que excedam, né? E aí no final de semana a gente flexibiliza um pouquinho como falando, né, reforçando que não é dia do lixo, não é comer errado desde de manhã até de noite, mas escolher uma refeição, uma, duas refeições que vão ser mais prazerosas, né? Em relação a paladar, ser mais hiperpaladáveis, palatáveis, algo que a gente gosta. Ah, sei lá, vou comer um lanche aqui na sexta tarde, na sexta noite, né? Ou no sábado à noite, mas durante o dia você faz as suas refeições normalmente. Você não começa comendo errado e termina o dia comendo errado, porque um dia inteiro de calorias excedidas, na somatória da sua semana, ela pode atrapalhar o teu processo, sim. Então, existe esse manejo que a gente faz, que eu faço bastante com os pacientes, dá muito certo. Isso evita compulsão, né? Porque você sabe que vai chegar no final de semana, você pode comer um pouquinho mais livre, então você fica mais tranquilo. E também mantém a sua vida social ativa e não atrapalha os seus resultados. O que que pode atrapalhar? Você exagerar constantemente no final de semana. O excesso de calorias pode sim te afastar do resultado, que nem eu falei. Se você consome no sábado e no domingo todas as calorias que você reservou de segunda a sexta, não vai adiantar de nada. Você vai também ter um excesso de calorias. Então precisa ter esse manejo e fazer o cuidado também, ter o cuidado com as escolhas, né? Por exemplo, eu vou comer um hambúrguer. Então, eu vou pedir sem maionese para diminuir um pouco as calorias desse hambúrguer, né? Evitar aqueles ultraprocessados pacotinhos de salgadinho o tempo inteiro, né? De vez em quando não tem problema, mas quando você só consome isso, né, o tempo todo, isso não tem nutriente, isso não tem fibra, isso tem só aditivo químico que vai atrapalhar a saúde das suas células. Isso é mais importante, né? E é totalmente possível a gente se adaptar com novos sabores. Por exemplo, a questão do consumo de vegetais, né? A gente consegue reeducar o nosso paladar e aprender a sentir prazer em comer as escolhas mais equilibradas, né? Fazer os nossos pratos mais saudáveis e comer mais frutas. Isso é totalmente possível. Por quê? As nossas papilas gustativas, papilas da nossa língua, onde a gente sente o sabor dos alimentos, elas se renovam a cada 15 ou 20 dias. Então, se você consegue manter uma constância de uma alimentação saudável durante todo esse tempo, você vai se adaptar ao seu paladar, você ensina ele novamente a comer saudável e sem ficar com aquela questão né, de não ser gostoso e tal, você vai adaptando o seu paladar. E isso também é importante. E qual é a outra estratégia, então? Contenção de danos estratégica nas refeições livres, né? É uma estratégia essencial para quando a gente sabe que vai ter uma refeição mais calórica, né? Por exemplo, vai ter uma janta, né? Por exemplo, a ceia agora de Natal, a gente sabe que vai ter, é uma programação, né? Não vai ser diferente, sempre vai ter aquilo ali. Então a gente faz umas estratégias antes das refeições. A gente controla as porções de carboidratos refinados nas refeições anteriores. Então, por exemplo, à noite eu sei que eu vou comer pizza, ou vou fazer a ceia lá que vai ser uma comida mais calórica. Então, de manhã eu não vou começar o dia já comendo meio panetone, né? Você pode até trocar o seu pão da manhã, por exemplo, e comer um panetone no lugar, porque é um carboidrato também. Mas faça os ovos junto, mantenha a proteína junto, né? Se você não come ovo, mas um iogurte se você tem hábito de consumir whey, por exemplo, um café com whey, é uma excelente estratégia. Você já começa o dia incluindo uma proteína boa para já dar suporte para o teu organismo quando chegar lá na noite você não ir varado de fome, porque daí você não tem mais controle. A pessoa que fica com fome não tem controle. O ser humano, o ser vivo, não tem controle quando ele está com fome, né? Então a gente precisa
ter consciência de que nós não podemos chegar numa refeição livre varado de fome. Ali não é para matar a tua fome. Ali é para matar a sua vontade, né? O seu desejo de comer, o prazer em comer, mas de confraternizar com as pessoas que estão com você. Né? Se a gente está buscando somente prazer na comida, alguma coisa está errada. Precisa buscar algum acompanhamento, né? Psicológico, fazer alguns manejos de comportamento alimentar. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, optar por frutas menos calóricas e alimentos de maior volume para gerar saciedade. Então, é aquele negócio, pratão de saladas e vegetais. O dia que tem refeição livre, as outras refeições anteriores têm que ser mais saudáveis. Aumentar a ingestão de água durante o dia, isso é extremamente importante. Desidratação também dá sinal de fome. A gente acha que está com fome, na verdade está desidratado, né? Então, a gente precisa manter a ingestão de água adequada durante o dia. E aí, durante a refeição, você vai, por exemplo, preferir versões que tenham proteína, por exemplo, uma pizza que tenha carne, um hambúrguer que seja, né, mais com mais carne do que com mais bacon, por exemplo, né? Que tenha salada também, ótima opção, né? Não tô dizendo que não pode comer pizza de calabresa, não, não é isso, né? Porque nas outras refeições você vai estar adequando os seus vegetais, as suas fibras, né? Mas são detalhezinhos que a gente pode, né, incluir no nosso pedido que vai diminuir esse dano que ele vai causar no nosso corpo pelo excesso de calorias e gorduras, né? Você pode pedir os molhos, maionese à parte. Por exemplo, o hambúrguer, como eu falei antes, pede sem maionese. Vai diminuir muito as calorias dele. Ah, mas é que não vai ficar gostoso. É questão de paladar, ou vai adaptando o seu paladar. Também é gostoso. E sempre pensa assim, que a refeição livre, ela é muito mais o prazer do momento, de sair, de estar num ambiente diferente, de estar com pessoas que você ama, do que só a comida. Não vai para confraternizar só pensando na comida, vai pensando no momento que você vai viver com seus amigos, com seus familiares, né? E evite as versões com tudo. Ah, o X-tudão lá, o podrão, não sei das quantas. Isso aí é certeza que, com certeza, vai extrapolar calorias, daí não tem jeito, né? Depois da refeição, meu Deus do céu, comi agora, vou chutar o balde, vai o resto já para a vaca foi pro brejo, né? Não. Retoma a sua rotina normal. Uma refeição na tua semana não vai estragar a tua semana inteira. É como eu expliquei para vocês durante o desafio, é uma refeição dentro de quantas que você fez durante a semana inteira não vai prejudicar. No outro dia, volta à vida normal. Consome seus ovos de manhã de novo, sabe? É um ciclo. Nosso corpo ele é muito adaptável. Então a gente precisa ter essa consciência de que uma refeição não define o nosso processo, né? O que importa é a constância, a frequência. Então a gente precisa sempre pensar nisso também. E aqui eu já falei, né, sobre nutrir a nossa alma, né? Não é para nutrir o nosso corpo, é para ir confraternizar, não ficar só pensando em valorizar só a comida, né? Emagrecer não é sobre cortar tudo que a gente gosta, é sobre estratégia, equilíbrio e consciência, tá? Eu já passei pelo processo de emagrecimento, já perdi, eliminei, né? Não vou nem falar perdi, porque vai que alguém acha, né? Eliminei 10 quilos de gordura corporal sem abrir mão das minhas comidas preferidas. Hoje ajudo também os meus pacientes no consultório a passarem pelo mesmo processo, né? E aqui realmente o que faz a diferença é o cálculo correto das calorias. Então, cada corpo tem um cálculo, né? Cada corpo tem um metabolismo, a gente precisa respeitar isso no metabolismo do indivíduo e fazer esse cálculo corretamente para que ele tenha resultado, né? Saber entender o cálculo de calorias necessário para cada indivíduo, não é igual para todo mundo, né? Os macronutrientes essenciais, o segredo do emagrecimento inteligente está em preservar a massa muscular. É o mais importante, é reduzir gordura, não perder massa muscular. Se você está fazendo emagrecimento muito rápido, está perdendo 2, 3 quilos em um dia, 2 dias, alguma coisa está errada, né? Se é uma pessoa muito obesa, sim, ela vai perder mais rápido porque ela tem muita gordura para perder, muita retenção de líquido para perder. Mas se isso é muito longo prazo, alguma coisa pode estar prejudicando a saúde muscular dessa pessoa. Então, o emagrecimento muito rápido precisa ficar com o pezinho atrás, né?
E aí precisa estar sempre adequando proteína. Emagrecimento não é cortar tudo, né? Junto com os carboidratos, porque também precisa ter energia para esse músculo, para essa célula se restabelecer, né? Manter tudo equilibrado. É aquela questão que eu sempre falo, é o equilíbrio que manda em tudo, né? O segredo não está em sofrer, mas em aprender a comer com inteligência. E quando você entende isso, o emagrecimento deixa de ser um sacrifício e passa a ser um estilo de vida sustentável, né? Hoje fazem 4, 5 anos já que eu consigo manter esses 10 quilos que eu eliminei de gordura, não tenho reganho de peso, porque eu entendi o que que é necessário para o meu organismo, né? Então hoje eu tenho mais consciência do meu resultado, da minha necessidade e respeito isso também, né? Eu não fico furando o tempo inteiro o meu protocolo, o meu planejamento, mas eu não deixo de comer as coisas que eu gosto. Quem me acompanha no Instagram vê que eu saio, que eu como pizza, que eu como panetone, que eu vou comer, vou fazer ceia, e eu não tenho reganho de peso. Por quê? Eu consegui encontrar o meu equilíbrio. E não é igual para todo mundo. Cada um tem o seu equilíbrio para ser encontrado, né? E a gente precisa identificar isso em cada paciente, em cada indivíduo. Tá bom? Então, deixa eu trocar aqui. Quero falar um pouquinho sobre as festas de final de ano e como a gente aproveita isso sem culpa. Primeiro, que é aquela questão que eu quero que vocês sempre reflitam, né? Se você faz 5 refeições no seu dia, no final de um mês, serão aproximadamente 155 refeições em 30 dias, né? Em dezembro, a gente tem duas ocasiões que vão extrapolar calorias, que vão fugir da nossa rotina: o Natal e o Ano Novo, as duas ceias ali, né? E os almoços também, né, desse dia acaba sendo um pouco mais calórico também. Então, vamos supor que é almoço e jantar do Natal, almoço e jantar do Réveillon, né? São 4 refeições ao longo de um mês, que você fez 155 refeições. Você acha que essas 4 refeições vão ser a causa do teu processo de emagrecimento não estar acontecendo? Não é isso. Não é isso que acontece. E também não é o que vai te fazer perder o que você conquistou até hoje. Se você está num processo de acompanhamento nutricional, num processo de emagrecimento longo de 6 meses, um ano, não vão ser 4 refeições que vão prejudicar todo o seu processo. O problema é quando você começa no dia 24 e só vai parar de chutar o balde lá no dia 2. Daí sim existe um problema. E aí você faz isso no final do ano, daí em janeiro você faz de novo, porque ainda está de férias, daí em fevereiro tem carnaval, daí você faz de novo. E isso é todo o nosso, todo o processo que está envolvido, né? Então, essas estratégias que eu expliquei para você, as escolhas dos alimentos, tudo isso ajuda a gente conter danos sem deixar de aproveitar, né? E eu sempre vou bater muito nisso. É curtir o momento com os familiares, é dar mais importância para a família, para os amigos, do que só para a comida. Isso é o mais importante de tudo, né? Isso vai fazer com que você tenha mais uma relação melhor com a comida. Não vai te trazer tanta culpa quando você consome esses alimentos, porque você está aproveitando o momento, né? Você está degustando, você está provando um pouquinho de cada coisa, você não está ali para matar a sua fome. Não, a fome você já matou lá na refeição completa que você fez antes disso, né? A ceia. Como que a gente pode aproveitar sem exageros? Que nem eu já falei, aproveite o momento, entenda que não é necessário se privar de nada nesse momento, né, por ele ser especial, e é necessário também fazer escolhas com moderação, né? Atenção nas porções, você vai provar um pouquinho de cada coisa, não vai encher os pratão lá com tudo, né, para você comer um montão de tudo, você vai provar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? E a questão da mastigação, comer devagar. Sentir o sabor dos alimentos, sentir o sabor doce da sobremesa, deixar derreter na boca. É na língua que a gente sente o sabor. Se você mastiga rapidinho e engole tudo, já foi, você perde a oportunidade de saborear aquela refeição, porque é na língua que nós sentimos o prazer do alimento. Então, tem que mastigar devagar, tem que aproveitar mesmo aquele momento, né? Começar com as preparações salgadas, uma proteína, coloca ali, preenche o teu prato, faz a saladinha, coloca uma proteína e escolhe um carboidrato, um pouquinho de cada coisa, né? Tenha sempre esse equilíbrio, né, no nutricional no teu prato, que isso vai favorecer também para que você não exagere, né? Evite ficar beliscando o tempo inteiro. Passou o churrasquinho, belisca. Passou o pão de alho, belisca. Passou não sei quem lá com batidinha, belisca.
Não, faça o seu prato completo, enche lá o teu prato com as saladas que tem disponível, e aí você coloca uma proteína, coloca um carboidrato, faça aquilo com prazer, mastigando devagar. Passou um belisquinho, pega ali de vez em quando só, mas não fica o tempo inteiro só beliscando, né? O ideal é a gente fazer o prato completo e comer aquilo com calma, né? Aproveitando o momento ali com os familiares, tá? E aí a sobremesa? O ideal é colocar ela em seguida, né, onde você já comeu uma proteína, já comeu uma fibra, porque daí ajuda a não dar aquele pico de glicemia no nosso sangue quando a gente coloca muito açúcar, né? E também faz com que a gente não consuma demais, né? Não coma demais. Então, dá pra gente colocar ali também um pouquinho de sobremesa, né? E aqui, qual o melhor horário para comer os doces, né? Que nem eu expliquei, após uma refeição completa, porque você vai ter a proteína, vai ter as fibras, e aí o açúcar que vem em excesso, ele não vai dar tanto pico de glicose. E isso também não interfere tanto na nossa saúde de glicemia, né? Que isso é importante também.